Entrevista. Pronto, o Eurido já subiu. E agora nosso amigo Gutenberg Dias, o homem de Mossoró, o homem do petróleo, o homem da UERN. Seja bem-vindo, Gutenberg. Aurildo a gente já conhece, do Sindipeto, da AGERN. Antes de passar aqui para os nossos entrevistadores, deixa eu primeiro registrar aqui um pouco de quem é Gutenberg Dias para os nossos telespectadores. Gutenberg é geógrafo, né, professor da UERN, secretário executivo, esse é o termo, diretor executivo da Progel, né, professor do Departamento de Geografia da UERN e presidente da Rede Petro. Seja bem-vindo, Gutenberg. Vamos bater um papo aqui sobre Petrobras, sobre petróleo, sobre desenvolvimento econômico. O Aurildo, como eu já falei, é um convidado especial nosso, vai também participar aqui. E a primeira pergunta de Aurildo. Aurildo, é com você. Vamos logo começar. Vamos lá. Boa noite a todos aí. Em primeiro lugar, eu acho que o Gutenberg podia fazer uma saudação inicial aí, né? Mas vamos lá. Eu sou muito rápido nas coisas. Deixa eu perguntar para ele direcionar logo e ele já faz a saudação dele, né? Então, em primeiro lugar, agradecer aí ao Christian Vasconcelos, que foi o portador do convite, e saudar aí todos os apresentadores, Albérico, Aline, Jean e Volney, e trazer aqui a saudação da Associação Profissional dos Geólogos do Rio Grande do Norte, do Sindipeto RN, ao nosso amigo professor Gutenberg Dias, aí, entrevistado da noite. Gutenberg, então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Na verdade, eu tenho duas perguntas para você, o tempo aqui é um pouco curto, né? A Rede Petro, ela foi fomentada pela Petrobras aí nos anos áureos aí, em que a Petrobras era a operadora quase que única dos campos da Bacia Potiguar, apesar de haver também outros operadores minoritários. E aí, em torno de 2015, você tem mais precisão nesses dados aí, a Rede Petro chegou a ter, acho que mais de uma centena de empresas associadas entre fornecedores de serviço e de insumos para a indústria do petróleo potiguar, empresas quase todas genuinamente potiguares. Depois da política de desinvestimento implantada aí pelo governo imediatamente anterior e o atual governo, quantos associados possui a Rede Petro? E emendando aqui, porque o tempo é curto, os novos investidores privados que estão operando os campos aí desinvestidos pela Petrobras, a saber, a Potiguar IP e a 3R Petróleo, chegaram dizendo que trariam novos investimentos e novos empregos ao Rio Grande do Norte. Inclusive, a governadora chegou a elogiar esses novos investidores privados. O que se vê aí não é bem que a banda não está tocando bem nesse rojão, né? Com relação à perfuração de poços, por exemplo, não temos notícias de perfuração de novos poços. Esses novos investidores só estão operando os poços já existentes. Então, essas duas perguntas aí para a gente iniciar o bate-bola. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, um abraço a todos. Aurildo, eu quero agradecer também aí o convite do Christian, do Albérico, e também a companhia de todos vocês, né, de Jean, de Aline, de Ronei, e a sua também, camarada. Faz muito tempo que a gente não se vê, não se fala, e vamos aqui nesse bate-bola aqui virtual, né? Mas, primeiro assim, dizer que a Rede Petro, ela tem um histórico, ela foi constituída, né, dentro de um programa chamado PROMIT, e esse programa ele era fomentado exatamente pela Petrobras para melhorar a qualidade de fornecimento das empresas, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas isso aconteceu na Bahia, no Rio de Janeiro, Pernambuco, ou seja, onde a Petrobras estava, foi desenvolvida em parceria com o SEBRAE
e outras entidades esse projeto, né, de constituição dessas redes, que era para realmente fortalecer a cadeia de fornecimento. E nós tivemos realmente, até eu assumi a presidência da rede em 2015, mas quando eu já assumi a presidência da rede, nós só tínhamos 23 empresas associadas. Tá? Então, o processo de redução, né, na quantidade de empresas, ela começa antes de 2015. 2015, para a gente da Rede Petro, é o ponto de inflexão, assim, porque ao assumirmos, né, na gestão a rede com 23 associados, desses 23, apenas 13 estavam operando na rede, ou seja, eram 3 empresas que ali mantinham a rede viva. Tá? Então, nós conseguimos, dentro desse contexto, o entendimento era que todo o processo que estava sendo feito, né, de diminuição de investimentos, que até então ainda não tinha a venda dos ativos, mas existia uma redução de investimento por parte da Petrobras, isso causava um sério impacto na cadeia de fornecimento. Então, as empresas começaram a colapsar, porque o seu fornecedor principal, elas foram montadas, foram estruturadas para atender a Petrobras. E à medida que tinha diminuição desses investimentos, e deixava de ter contratações, obviamente, em determinados segmentos, em determinados setores, as empresas também foram fechando e começou esse processo. Tá? Então, o que é que a gente vê especificamente? Que o processo de desinvestimento ele não foi, ele causou essa desestabilização na cadeia, né, gerando essa redução de empresas ou na sequência também de empregos. Né? Então, há uma queda muito grande de empregos nesse período. Obviamente, com a tomada de poder, né, do Michel Temer, depois esse governo que está aí, então tudo ainda mais piora no processo, porque tanto que nós tínhamos um discurso, eu acho que tinha umas máximas que eram colocadas aí, tipo assim, que acho que era um discurso do Fica Petrobras, nós dizíamos da Rede Petro que não era isso, Fica Petrobras só, era para dizer invista a Petrobras. Nós queríamos muito a Petrobras investindo na Bacia Potiguar, como ela investiu antes de 2014, né? Era um investimento de mais de R$1 bilhão. Então, a gente queria que esses investimentos acontecessem até chegar a essa altura. E lembro bem que nós discutimos muito isso dentro da rede, como era que nós iríamos tratar essa discussão com os novos entrantes, como é que ia ser. Então, isso foi um motivo de apreensão muito forte, porque o nosso modelo de negócio era com Petrobras, nós não tínhamos negócio com outras empresas, com outros operadores. Então, nós tivemos que aprender muito, né, com esse processo, aprender tanto a dialogar com esse novo cenário, com esses novos operadores, assim como reestruturar todos os negócios para poder entrar num outro viés de operação. A outra pergunta foi o quê, Eurido? Você tinha feito a segunda? Não, os novos investidores privados estão trabalhando muito mais na operação do que na perfuração. Então, você não trabalha... Petróleo é um recurso finito. Se você não estiver fazendo constantes perfurações que permitam ampliar as jazidas ou trazer novos poços de injeção que mantenham a produção, essa vida útil dos campos vai se reduzir e vai acabar, essa produção vai tender a cair, né? Infinitamente. Então, eu sou geólogo da área de exploração e um dos fatores essenciais na base exploração é a manutenção da razão reserva-produção, né? E também se falou uma coisa aí, que essa produção com os novos investidores privados iria triplicar num curto prazo. Nós já estamos aí há 5 anos com os novos operadores atuando, e não há uma duplicação, pelo menos, da produção, e nem ao menos parece que há sondas perfurando aí na região. Eu estou há vários meses aí sem circular em Mossoró, mas as notícias que chegam de lá é que tais perfurações ainda não iniciaram. Tá, essa questão que você coloca, realmente, assim, a própria exploração ela tem uma dinâmica muito forte, inclusive a exploração ela tem
caiu aqui. A exploração ela tem uma dinâmica de dinamizar, né, a cadeia. Né? Então, faz algum tempo, né, que nós não temos perfuração de poços por nem Petrobras e nem operadores independentes. Né? Um ou outro, a Fênix agora fez uma operação de perfuração, mas é um poço, 2 poços, uma coisa de pequeno quanto, diferente de como a Petrobras fazia. E, mais recente, quem está em campanha de perfuração, que, aliás, não sei se já iniciou, mas estava para iniciar, era a Potiguar IP, né, nos campos ali do Riacho da Forquilha. Então, eles teriam perspectivas aí de iniciar, inclusive tinha sonda já em manutenção aqui na região. Agora, a gente espera, obviamente, né, que foi discutido quando se pensou nesse processo, era que essa dinâmica de aumento de produção, ela ocorra. Por exemplo, os dados que nós temos, né, a Petrobras, ela nos teasers de venda desses campos, por exemplo, Riacho da Forquilha, no teaser ela informava lá quase 10 mil barris dia. Quando a empresa começou a operar, informação dela, obviamente, né, eu não tenho acesso, mas a informação que a empresa passava era que estava operando com 3,5, né, 3.500 barris. Então, hoje está operando com 7 mil alguma coisa. Eles anunciaram um aumento de 75% da produção a partir de quando assumiram, ou seja, saíram de 3.500, estão operando com 7 mil e alguma coisa de produção de petróleo. Então, mas parte dessa operação foi colocar poços que estavam paralisados em operação. Então, é como você está dizendo, ou seja, essa primeira leva desses 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de produção do campo lá de Riacho da Forquilha, que está sob a operação da Potiguar IP, eles se montaram em retomar a produção dos poços que estavam paralisados e o aumento aí se dá mais em função disso, não em amplitude, digamos assim, de exploração. Perfeito, obrigado, Gutenberg. Agora, Albérico, é com você. Gutenberg, boa noite, seja bem-vindo. Já tinha andado aqui cumprimentado o nosso querido Arildo, e a internauta. Aliás, os internautas, eles fizeram, o professor Hélio fez uma observação importante, depois eu vou colocar novamente aí para vocês dar uma olhada, e se for o caso opinarem, e também tem um internauta que está perguntando que, afinal de contas, quem é que é o responsável pelo aumento dos preços, né, que eu não sei se vai dar tempo a gente tocar nesse assunto. Mas eu queria fazer rapidamente a pergunta, Gutenberg, que ela diz respeito mais sobre a geração de empregos, né? A gente sabe que essa cadeia produtiva do petróleo ele tem um potencial alto, né? Um alto potencial de geração de emprego, e o nosso Estado se aproveitou disso durante muito tempo, né? A minha pergunta é o seguinte: e a iniciativa privada, assumindo, vamos dizer assim, essa exploração, assumindo esse espaço deixado aí pela empresa, né, pela Petrobras, como você vê essa geração de empregos hoje, né? Como é esse setor indireto, principalmente? Aliás, os empregos diretos e indiretos, como é que se dá isso hoje? Há, de fato, uma geração de empregos diretos e indiretos? Alberto, existe ou seja, quando essas empresas passaram a operar os campos da Petrobras, houve uma redução. Né? A gente já viu um processo de redução de postos de trabalho no setor do petróleo, em função de todo o desinvestimento, ou seja, a falta de investimento por parte do maior operador. Você vê que a Petrobras, por toda a estrutura que ela tem, ainda no Rio Grande do Norte, ela, se eu não me engano, ela produz aí 23 mil barris de 32 mil, acho que esse mês, 20 e poucos mil ainda é Petrobras, que ela opera. Então, em função dessa falta dos investimentos da maior operadora, então já começou a ter uma quebra muito grande. E essas operadoras que entram na produção, eles entram efetivamente com redução de quantidade de funcionários, porque a Petrobras tem uma métrica, essas empresas têm outra. Tem processo de automação, tem um monte de coisa que eles vão investindo para poder potencializar esses postos, que tem postos que produzem 2, 3 barris, 4 barris dia. Né? Obviamente tem postos aqui, onde pode até falar melhor a Petrobras, com uma produção boa, de 14, 15, 20 mil barris dia, mas em média são postos com a produção baixa. Então, quanto mais se emprega, ou seja, tecnologia neles, obviamente você tem um retorno, do ponto de vista financeiro para as empresas, melhor. Então, o que é que a gente aposta? Né? É que
há uma necessidade, obviamente, e isso é uma métrica que tem no segmento de petróleo. Quando você aumenta a produção, obrigatoriamente você vai aumentando também a questão de contratação de profissionais para o setor. Então, hoje, especificamente, quem faz muito isso, quem tem esses dados, o Sindipetro controla bem, porque tem acesso a todas as empresas, nós não temos da rede. Né? O que nós temos, pronto, as empresas da rede, nós tivemos um aumento de funcionários contratados nas empresas da rede, mas nós somos fornecedores num nicho, né? Assim, nós temos vários segmentos, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma melhora nas contratações das empresas associadas da rede Petro. No cômputo geral, que aí entra as empresas que fornecem sonda, né? uma equipe de sonda, uma sonda perfurando, não sei quantas pessoas no entorno. Quando ela não está perfurando, é gente a menos na produção, né? na exploração. Então, esse modelo que tem as empresas privadas é um modelo enxuto. Não resta dúvida, é um modelo enxuto. E nós acreditamos muito nessa perspectiva da ampliação de produção para entrar na métrica de aumento da produção, você também tem uma perspectiva de aumento de postos de trabalho. Perfeito. Volney Diniz, com você agora. Boa noite, Gutenberg. Bem-vindo à nossa sala. Boa noite, Arildo. Bem-vindo também. A saída da Petrobras, processo produtivo do petróleo aqui no Rio Grande do Norte, normalmente, creio eu, que é uma perda tremenda, do ponto de vista econômico, financeiro, social, rural, para o Estado. Mas é realidade. Falou-se em produção, falou-se em emprego. Então, eu perguntaria a você uma outra vertente, Gutenberg. A FUNPEC, recentemente, através de um relatório dela, ela colocou o investimento feito pela Petrobras nesses últimos 20 anos, 2000, 2020, em cerca de quase 200 milhões em projetos relacionados ao estudo, à pesquisa, né, nessa área do petróleo. Né? Eram investimentos enormes. E que, obviamente, tinha reflexo no campo do emprego, tinha reflexo no campo da produção, obviamente, tinha reflexo no campo social também. A pergunta é simples. Com a saída da Petrobras em nosso Estado, né, com o afastamento da Petrobras desse setor produtivo, quais são as perspectivas da rede Petro, das empresas privadas, na sua opinião, em manter um nível de investimento considerável nessa área? Até porque não sou geólogo, não sou um conhecedor profundo nessa área, mas, obviamente, é uma área que, para buscar novos campos, né, para não se trabalhar com a perspectiva do que só resta, né, o investimento é fundamental, é necessário. Qual é a perspectiva do setor privado nessa área de investimento? Tanto junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi parceiro durante muito tempo com a Petrobras, mas a continuidade com o setor privado. Certo. Ronei, só para clarificar nesse processo de investimento nas universidades, né, no PIB, que a gente chama, né? O que é que acontece? A Petrobras faz esse investimento. A Petrobras hoje produz 93% de todo o petróleo do Brasil, a Petrobras que produz. Ainda hoje. Você pegar o boletim de operação hoje da ANP, você vai ver lá que 93% da operação do Brasil inteiro é da Petrobras. Isso quer dizer o seguinte, que existe uma cláusula, que é a cláusula de PDI, que obriga as operadoras, desde que produzam acima, eu não lembro agora, acho que é a partir de 10 mil barris, alguma coisa assim, ele tem que fazer um investimento de 1% do que ela produz para inovação, pesquisa e inovação. Então, na realidade, a Petrobras, esses investimentos que são feitos nas universidades, eles vêm dessa cláusula de PDI. Obviamente, a Petrobras tem algumas ações da Petrobras que são feitas com programas, projetos, que às vezes não está nem conectado com a Petrobras, mas aí são recursos da Petrobras e outras ações dela, tipo social, não sei o que tal. Mas, especificamente, esses recursos que vão para a universidade, eles saem da cláusula do 1%, que é essa do PDI. Né?
Então, assim, eu não vejo muito redução, né? Vai ter redução em função da Petrobras sair do Rio Grande do Norte. Nós produzimos 32 mil barris. A Petrobras, no Brasil inteiro, produz 2,8 milhões de barris dia. Então, esse 1% que ela produz, não é o Rio Grande do Norte que injeta dinheiro dentro da universidade. Não é o Rio Grande do Norte que injeta dinheiro, até porque grande parte das pesquisas que nós temos hoje são pesquisas voltadas à área offshore. Existe pesquisa no onshore, ainda precisa ter muita pesquisa no onshore. Vou dar só uma informação. Nós temos um fator de recuperação, o Uriel pode explicar melhor, fator de recuperação baixíssimo. Nós poderíamos estar produzindo mais óleo no Rio Grande do Norte se nós tivéssemos mais tecnologia sendo desenvolvida para melhorar a extração do óleo que nós temos embaixo, né, no nosso reservatório. Então, esses pontos, obviamente, tem que ser... E aí é a ANP que regula isso, não é nem o operador em si. Há uma obrigatoriedade, mas é quem faz todo esse processo é a ANP. Obviamente, o operador decide para onde vai fazer, quais são os projetos que vão investir, porque interessa a ele, né? Vai interessar a ele, mas a regulação parte da ANP. Então, não acredito muito que o Rio Grande do Norte perca, né? Investimento, a universidade perca investimento. A gente sabe que teve reduções em função de outras ações da própria investimento em P&D em outros caminhos que não foram trilhados dentro da própria Universidade do Rio Grande do Norte, porque nós temos outros centros de pesquisa pelo Brasil. Universidades que começaram também a se qualificar. Então, está aqui em Mossoró mesmo, a UFESA hoje, nós temos, se não me engano, 3 laboratórios já credenciados para desenvolvimento de pesquisa financiada por esse recurso, né? Então, também começa a ter, antes de se concentrar muito na UFRN, lá na UFPE, na Universidade lá do Rio de Janeiro, no SEMPS, né? Mas hoje também começa a ter essa diversificação porque os pesquisadores começaram a ver que o dinheiro está nesse caminho. Aí começaram a qualificar os seus laboratórios para recepcionar esses recursos. Perfeito, perfeito. Agora com a Aline Moreira, pergunta. E a Aline, participa com a gente no debate aqui. Boa noite, Gutenberg, Orildo. Uma alegria conversar com vocês aqui e recebê-los na nossa bancada. Gutenberg, a gente sabe que o valor dos royalties, né, repassados aos estados e aos municípios, eles variam em razão do preço do barril, do petróleo, da cotação do dólar, né, e dos níveis de produção também. Então, considerando que o preço do barril desse ano de 2021 tem estado numa média de acima dos $60, né, e que o dólar estabilizou em valores acima de R$5, né, aí fica, né, oscilando, mas não cai, né, para 4. A gente pode dizer que essa... Tá me ouvindo? O senhor, engenheiro eletricista. Desculpa. O que foi isso? Então, a gente pode dizer que essa arrecadação dos royalties, né, do Estado, esse ano, será superior a 2020, quando chegou a 130 bilhões? Ou essa queda na produção vai ter um peso efetivo, mantendo os valores de 2020? Né? O que é que você... Não, vamos lá. A gente tem, o Rio Grande do Norte, tem uma queda de produção continuada. Nós chegamos a produzir mais de 100 mil barris de dia. Hoje estão produzindo dados de julho, né, de óleo especificamente, tá? 32 mil barris, quase 33 mil barris. E a gente tem uma queda aí contínua, né, na nossa produção de óleo, né? Quando você coloca o gás envolvido, né, em torno de 37 mil, 38 mil. Mas, ou seja, nós temos uma queda de produção continuada. O que é que vai variar? E aí você coloca bem, ou seja, o preço do barril de petróleo, né, e o valor do dólar vai influenciar diretamente nessa composição dos royalties. Né? É uma matemática que termina influenciando. O que eu coloco, né, particularmente, né, a gente discute isso também na rede, o grande problema é o que fazer com esses royalties. Seja muito ou seja pouco, o que a gente tem, que a gente enxerga é que parte desses recursos que chegaram no poder público, eles não
serviram para poder fomentar um pós-petróleo, uma diminuição, como é essa nosso caso aqui, uma bacia madura, uma diminuição de produção natural. Então, a gente tem que pensar, né, do ponto de vista tecnológico, de investimento, em pesquisa, para poder melhorar esses postos, também tentar ampliar a reserva que nós temos, mas o que falta ainda é a gestão que utiliza esses royalties, utilize ele para fomentar novos negócios, novas coisas, até mesmo petróleo. Né? A gente tem uma perspectiva de produção no Rio Grande do Norte ainda boa. Hoje ainda é a indústria, acho que mais forte que nós temos no estado do Rio Grande do Norte. Mas é preciso rever aí um monte de pontos dentro dela. Um exemplo claríssimo, a gente tem que colocar isso, eu coloco para onde eu vou, a Petrobras sofreu demais com isso, essas empresas também que estão entrando vão sofrer, tipo, taxas na área ambiental, né, diferenciado no Rio Grande do Norte extremamente, isso impacta na produção, isso impacta na composição da operação. Então, são vários pontos que nós precisamos, aí onde o poder público que se apodera, que nós, né, enquanto sociedade, vamos nos apoderar desses recursos, eles precisam ser reinvestidos na sociedade ou numa perspectiva também de retomada econômica. Então, esses são pontos que, às vezes, a gente só fala em royalties, aumenta ou diminui, porque aumenta no caixa do governo, aumenta no caixa da prefeitura. Eu acho que esse caminho é equivocado. Eu acho que as empresas, a gestão pública, principalmente, ela precisa tratar os royalties como um recurso que precisa ser utilizado para reinvestimento, melhoramento, criação, modernizar seu desenvolvimento econômico, pensar novas estratégias econômicas, além do petróleo. Eu acho que isso, nós perdemos o time. Né? O Rio Grande do Norte, com todo o seu potencial que já teve, não sei quantos milhões de dólares em royalties já assumido, nós perdemos o time. Talvez ainda tenha um tempo aí de recuperar parte disso, mas é preciso pensar dessa forma, não no volume, não se é 100 milhões, 200 milhões. Eu acho que é o que fazer com esse dinheiro. Pode ser 80, pode ser 100, pode ser 150. Gente, nosso programa é o Bate-Papo 65 porque tem uma dinâmica, são 65 minutos. Nós já passamos aqui um pouquinho desse tempo, mas eu queria fazer alguns registros aqui. Primeiro está no bastidor o nosso amigo, o Felipe Lima, mas nosso tempo está estourado. Eu vou registrar quem fez alguns comentários aqui. Obrigado, Felipe, pela participação. Nós temos aqui Diego Azenhar, o professor Wellington, da UFRN. Tem um comentário no Facebook que a gente não consegue identificar quem é o comentarista, mas ele fala uma pergunta sobre combustível, que eu recomendo ele ir no nosso canal no YouTube. Tem uma entrevista muito boa com o Pedro Lúcio, que ele detalha bem professoral, Pedro Lúcio, dirigente do Sindipetro, como é a composição do preço do combustível e por que o Rio Grande do Norte tem essa diferenciação, diferentemente de outros estados, né? O professor Alci, George Câmara participando conosco, Antônio Rivas, né? Francisco Elpidio sempre está com a gente. O nosso programa Bate-Papo 65 vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez, Gutenberg. Gutenberg, suas últimas palavras. Não, só eu quero agradecer. Eu acho assim, esse tema do petróleo ele precisa ser mais explorado, né? Não só do ponto de vista do SAI Petrobras, entre operador, mas como um mecanismo de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, então ele tem que ser discutido nesses patamares, com o operador privado, com a Petrobras, mas a discussão tem que ser essa. Então, pensar em investimentos para o Rio Grande do Norte, no segmento de petróleo, tratar essa cadeia de produção, dando um crédito para ela, porque ela tem muito a oferecer ainda para o Estado do Rio Grande do Norte. Agora precisa que assim, os atores se unam num único objetivo, com um foco só. Obrigado, Gutenberg. Eu queria que quem está assistindo a gente aqui, pega o link, copia, compartilha, curte a nossa página, divulgue o nosso canal. Obrigado, Aurildo. Volney caiu, mas a gente vai dar um abraço virtual para o Volney. Aline, Albérico, Felipe, dos bastidores, um abraço a todos. Vida longa, o Bate-Papo 65. Até a próxima quarta.